Sua carreira acadêmica começou na Universidade de Brasília, onde se graduou, fez mestrado e se tornou professor. Fez também mais um mestrado e um doutorado pela Universidade de Münster. No final dos anos 70 e início dos anos 80, passou no concurso e atuou como oficial de chancelaria do Ministério das Relações Exteriores, primeiro em Brasília e depois em Bonn, na Alemanha. Entre suas publicações acadêmicas está sua tese de doutorado escrita em alemão. Nos anos 90, atuou em diversos cargos indicados pelo governo federal, até ser nomeado advogado-geral da União pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Seu nome ganhou projeção nacional pelas contribuições na reestruturação da Advocacia Geral da União. Gilmar tornou a instituição o maior escritório do país, com 551 advogados da União, 2.385 procuradores federais nas autarquias e fundações e 858 procuradores da Fazenda Nacional, além de 853 assistentes jurídicos. Suas obras como constitucionalista também ajudaram a formar a sua reputação, transformando alguns setores importantes do ordenamento jurídico brasileiro. Ajudaram na elaboração de leis, medidas provisórias, súmulas e emendas constitucionais. Juntamente com o professor Ives Gandra Martins, criou um projeto de emenda constitucional que instituiu a Ação Declaratória de Constitucionalidade, uma ferramenta-chave dos processos julgados pelo Supremo Tribunal Federal. O senhor se arrepende de ter indicado Gilmar Mendes ao STF e Renan Calheiros ter sido seu ministro da Justiça? Mas eu não creio que a gente possa julgar ex post, depois que passou o fato. Eu me arrependo. Eu me arrependo de muitas coisas, certamente. Mas tem que ver nas condições por que foi a decisão. No caso do Gilmar, foi decisão técnica. Então não adianta me arrepender ou não me arrependeu. Já está feito. Anos mais tarde, na véspera da sua posse como presidente do STF, Gilmar determinou o arquivamento de 2 ações de improbidade administrativa contra Pedro Malan e José Serra, 2 ex-ministros da gestão de Fernando Henrique. Em uma série de postagens no seu blog, o jornalista Paulo Henrique Amorim criticou a soltura do empresário Daniel Dantas, autorizada por Gilmar Mendes. Em um dos posts, publicou uma paródia de uma campanha publicitária de cartão de crédito para criticar a medida do ministro. Em outro artigo, o jornalista faz denúncias sobre Gilmar Mendes, chamando ironicamente o ministro de Gilmar Dantas. O jornalista questionou por que ele aceitou favores de outro advogado em viagens internacionais. Afirmou ainda que Gilmar havia sido acusado pelo sócio de crimes fiscais e questionou por que soltou o Dr. Roger Abdelmaci. Paulo Amorim se referia ao habeas corpus concedido por Gilmar Mendes, que revogou a prisão preventiva do médico. O ministro argumentou no habeas corpus que, pelo fato de seu registro profissional de médico estar suspenso, não haveria possibilidade dele praticar os abusos novamente e, por isso, não seria necessária a prisão provisória. Denúncia. Aumentou para 61 o número de mulheres de vários estados brasileiros que acusam o médico Roger Abdelmaci de assédio sexual. Mas o médico, um dos maiores especialistas brasileiros em reprodução assistida, diz que as mulheres sofreram foram alucinações de conteúdo sexual. A culpa seria do anestésico usado nos exames. Promotores acusam o médico de zombar do Ministério Público. Em novembro de 2010, foi condenado a 278 anos de reclusão por estupro e atentado violento ao pudor. Foi preso e ficou detido por 129 dias, até conseguir um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. O ex-médico Roger Abdelmaci vai cumprir prisão domiciliar durante a pandemia de coronavírus. A advogada de defesa, que também é mulher do ex-médico, alegou que, além da idade de 76 anos, Abdelmaci tem problemas cardíacos e respiratórios.
No texto, o jornalista ainda pergunta por que o ministro soltou Daniel Dantas 2 vezes. No processo de corrupção ativa em que Daniel Dantas foi condenado como mandante da extorsão estão todos os detalhes da negociação em que Humberto Braz e Hugo Ticaroni tentam corromper um delegado da Polícia Federal. Os dois ofereceram $1 milhão ao policial para excluir o banqueiro das investigações da Operação Satyagraha, que apurava crime de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Gilmar Mendes ingressou com 2 ações de danos morais contra essas postagens, alegando que Paulo Amorim feriu sua honra e induziu o leitor a concluir que era corrupto e comparsa de Daniel Dantas. Em uma terceira ação, o jornalista foi condenado a indenizar o ministro por causa de uma postagem em seu blog de uma imagem associando Gilmar Mendes ao nazismo. Em 2016, Gilmar Mendes e Paulo Amorim discutiram novamente na justiça uma postagem sua na internet. No 4º processo, Gilmar queria a quantia de R$500 mil por se sentir ofendido por um desenho dele vestido de cangaceiro, postado pelo jornalista em seu site. Mas, dessa vez, os juízes não constataram ofensa. O jornalista ganhou a causa e mais R$50 mil do ministro. Gilmar Mendes também levou à justiça diversas denúncias e publicações que uma revista fez contra ele. A matéria traz uma série de acusações como a de sonegação fiscal e de intervir em julgamentos em favor de José Serra. O conteúdo foi considerado ofensivo pelo ministro, que iniciou uma cruzada jurídica contra a revista. Outra reportagem ainda aponta supostas relações do ministro com o ex-senador Demóstenes Torres e o bicheiro Carlinhos Cachoeira. Em conversa gravada pela Polícia Federal, o senador afirma ter recebido favores junto a Gilmar Mendes para levar ao STF uma ação que envolvia os réus. Segundo outra reportagem do Estadão, Demóstenes disse a Cachoeira que Gilmar Mendes conseguiria abater cerca de metade do valor com uma decisão judicial, tendo trabalhado ao lado do ministro para consegui-lo. Em função das matérias publicadas pela revista, o ministro entrou com uma ação indenizatória por achar que as reportagens denegriram a sua imagem por conter acusações falsas. Gilmar Mendes venceu o processo. Em 2012, Gilmar Mendes pediu à Polícia Federal abertura de investigação contra o Wikipedia no Brasil, por citar a matéria da Carta Capital em sua página como fonte. Gilmar sustentou que, por ser uma enciclopédia, o site deveria exibir apenas informações biográficas, sem inserir avaliações de terceiros e denúncias jornalísticas. A suposta relação entre Gilmar Mendes e a JBS preocupava juristas quando os processos contra a empresa chegaram ao STF. Joesley aparece como suspeito de usar o setor público para fazer sua empresa crescer. São empréstimos do BNDES, fraudes em fundos de pensão, esquemas para liberar o dinheiro do fundo de garantia para empresas privadas e suborno de agentes do Ministério da Agricultura. Segundo a reportagem do jornal Folha de São Paulo, Gilmar Mendes teria recebido um patrocínio de R$2,1 milhões do grupo JF Investimentos, controlador da JBS, empresa dos irmãos Joesley Batista e Wesley Batista, investigados na Operação Lava Jato. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, volta a atacar o Partido dos Trabalhadores. Ele afirmou hoje que o PT instalou um modelo de governança corrupta, definido pelo próprio ministro como cleptocracia, que significa Estado governado por ladrões. A declaração foi dada pelo ministro depois que ele foi questionado sobre a ameaça do PT de processá-lo por causa das críticas feitas ao partido durante o julgamento da doação de empresas para campanhas. Vamos ouvir então o que disse o ministro após um debate na Fiesp, em São Paulo. A Lava Jato estragou tudo. Evidente que a Lava Jato não estava nos planos. Por isso que eu disse, não tem mais relevância nenhuma. Porque o plano era perfeito, mas não combinaram com os russos. Isso é que ficou tumultuado. A Lava Jato revelou o quê? Eu disse isso. Pelas contas agora do novo orçamento da Petrobras, 6,8 bilhões destinaram-se à propina. Se 1/3 disso foi para o partido,
o partido tem algo em torno de 2 bilhões de reais de caixa. Era fácil disputar a eleição com isso. A campanha da presidente Dilma custou 350 milhões. Por isso que eu disse, eles têm dinheiro para disputar a eleição até 2038. E deixariam os caraminguados para os demais partidos. Era uma forma fácil de se eternizar no poder. Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos, está sendo revelado na Lava Jato, é um modelo de governança corrupta. Algo que merece um nome claro, de cleptocracia. Na questão da prisão em caso de condenação em segunda instância, Gilmar Mendes votou a favor da medida 2 vezes em 2016. Considerada importante contra a impunidade, a medida mantinha os condenados na Operação Lava Jato presos por mais tempo. Mas com o tempo o ministro inverteu suas posições e passou a ser um crítico voraz à Operação Lava Jato. Quando o julgamento da prisão em segunda instância foi retomado em 2019, Gilmar Mendes contraria sua posição anterior e vota contra a medida. 19 habeas corpus até ontem, concedidos pelo ministro Gilmar Mendes em 15 dias úteis. Todos eles beneficiando envolvidos em corrupção. O ministro Gilmar Mendes mandou soltar mais um investigado da Operação Câmbio Desligo. Então, portanto, a conta de Gilmar Mendes em habeas corpus para esse tipo de investigado, de suspeito, já chega a 20 presos da Lava Jato soltos pelo mesmo ministro em apenas 20 dias úteis. Este é o ministro que fala de coisas como atipicidade. Nada mais atípico no mundo judicial, talvez no mundo inteiro, do que Gilmar Mendes. Antony e Rosinha Garotinho estão em liberdade. A decisão foi do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal. Uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. É muito ruim. É muito penoso para todos nós. Temos que conviver com Vossa Excelência aqui. Não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa, uma vergonha, um constrangimento. É muito feio isso. Isso é um Supremo Tribunal Federal. Não se pode, volto a repetir, usar a prisão provisória para obter delação premiada. Isso é tortura em qualquer lugar do mundo. E é preciso deixar isso muito claro. E isso é um vilipêndio à nossa história constitucional e à história constitucional de qualquer país do mundo. Eles conseguem enxergar em 2018, no Brasil democrático, na Operação Lava Jato, eles continuam enxergando inquisição e tortura. Isso é debochar das vítimas da Inquisição e dos verdadeiros torturados, que não tem nada a ver com isso. O Antony Palocci está tentando falar o mínimo possível e conseguir a liberdade em troca disso. Apresentar o Palocci como torturado, sabe, um sujeito que o Gilmar Mendes já livrou da cadeia em 2006, como eu lembrei ontem, apesar de envolvido até o pescoço no caso da quebra criminosa do sigilo bancário do caseiro Francenildo Costa. É muito cinismo durante muito tempo, né? A prisão preventiva, eu acho que sofre de um tipo de degeneração mental um ministro que é capaz de enxergar no Palocci, como disse o Marco Aurélio Mello, por exemplo, um cidadão, eles vão apontar outros cidadãos. Não, são criminosos mesmo. O que se está desbaratando é uma quadrilha. Um relatório da Polícia Federal entregue ao Supremo revela que Aécio Neves e um número registrado
como sendo do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Eles fizeram aqui 46 ligações via WhatsApp entre fevereiro e maio deste ano, período em que o tucano já estava sendo investigado sob suspeita, de receber propina da JBS. No início da noite, o ministro Gilmar Mendes mandou arquivar investigações sobre 2 senadores, Aécio Neves, do PSDB, e Jorge Viana, do PT. O SBT Brasil teve acesso ao documento enviado pela Força Tarefa da Operação Lava Jato à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, com mensagens e contatos telefônicos que fundamentam o pedido de suspeição do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, nos processos contra o ex-ministro Aloísio Nunes e o ex-diretor da DERSA, Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto. Nas investigações de Eike Batista na Lava Jato, foi constatado que a mulher do ministro Gilmar Mendes é membro do escritório de advocacia que defendeu o empresário nos seus processos. Apesar da relação da mulher do ministro com o réu, Gilmar Mendes não se declarou impedido para julgar o caso. A polêmica veio à tona quando o ministro concedeu um habeas corpus para o empresário Eike Batista, que estava preso em Bangu. O ministro do STF, Gilmar Mendes, é novamente o centro de uma polêmica entre os integrantes do Supremo. Dessa vez, o embate foi com o ministro Marco Aurélio Mello. O ministro Marco Aurélio Mello se declarou impedido de julgar ações defendidas pelo escritório de advocacia em que uma sobrinha dele atua. A decisão irritou Gilmar Mendes, que nos últimos dias foi surpreendido por um pedido de impedimento feito pelo Procurador-Geral da República para atuar no julgamento do habeas corpus de Eike Batista. A resposta de Gilmar foi dura. Sem citar o nome do colega, o ministro disse que os antropólogos terão uma grande surpresa quando forem estudar algumas personalidades no futuro. Descobrirão que elas nunca foram grande coisa do ponto de vista ético, moral e intelectual. E que essas pessoas, ao envelhecerem, passaram de velhos a velhacos. Na véspera da votação do habeas corpus do ex-presidente Lula no Supremo, o ministro Gilmar Mendes afirmou que a condenação do petista afetou a imagem do país. Segundo ele, ter um ex-presidente da República como Lula condenado é muito negativo para o Brasil. Gilmar disse também que os escândalos de corrupção abalam a imagem do país no exterior no curto prazo, mas podem representar uma melhora da credibilidade do país no futuro. As declarações foram concedidas em Lisboa, onde ele participa do 4º Fórum Jurídico, um evento anual organizado pelo IDP, instituição da qual ele é sócio. Gilmar afirmou em outro momento que acredita numa pacificação do país após o julgamento do habeas corpus de Lula. Com a sua ironia habitual, o ministro também fez críticas à opinião pública. A gente tirou um trechinho do que ele disse logo pela manhã lá em Portugal. Solta aí, Reginaldo. Todos palpitam, assim como a gente falava que tínhamos 100 milhões, 200 milhões de técnicos de futebol, agora temos um pouco assim, 200 milhões de juízes. Todos entendem de habeas corpus e discutem ADCs, ADPFs, controle abstrato, controle concreto. Em suma, isso é conversa só de jornalista, agora também é do jornaleiro. Soldar corrupto e ficar aqui num país que é tranquilidade pura, né? É muito bom, né, Gilmar? Você acha que isso é bom para os brasileiros? Fala quem é o palhaço. Fala quem é o palhaço. Eu vou lutar! Gilmar Mendes, presta atenção! Que eu te amo você! Obrigado, Gilmar. Muito obrigado. Muito obrigado por fuder o nosso país.
A Receita Federal abriu investigação para apurar crimes fiscais praticados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Entre as suspeitas, a de que ele e a mulher, Guiomar Mendes, estariam envolvidos num esquema de lavagem de dinheiro. O presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, pediu que a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da República apurem se houve irregularidades na abertura de uma investigação da Receita contra o ministro Gilmar Mendes, também do Supremo Tribunal Federal. Esse pedido do Dias Toffoli atende a uma solicitação do próprio Gilmar Mendes, que cobrou uma explicação sobre a abertura dessa investigação. Olha, todos os brasileiros são iguais perante a lei. O Gilmar Mendes se acha acima dos normais dos brasileiros, mas não é. Gilmar Mendes acha que é o imperador. Não, Gilmar. Aqui é uma república. Todos são iguais perante a lei. Eu queria ressaltar para vocês que talvez essa tenha sido a primeira iniciativa exitosa em relação ao combate às fake news. Na quarta-feira, o ministro do STF, Gilmar Mendes, manteve a prorrogação da CPMI das fake news por mais 180 dias, após a retomada dos trabalhos no Congresso. Gilmar afirmou que os fatos apurados na comissão assumem alta relevância para a preservação da ordem constitucional. O ministro do Supremo rejeitou uma ação apresentada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, que pretendia impedir o andamento das investigações. O deputado questionou a imparcialidade da CPMI e disse que a comissão estava sendo usada para prejudicar membros do Poder Legislativo que se colocam como aliados do atual governo. Dessa marca bastante triste, eu diria até mesmo macabra, de 90 mil mortos, né, causados pela Covid-19. Acho que isso por si só fala da gravidade da pandemia. E há um consenso entre os especialistas de que nós poderíamos ter tido um outro manejo dessa crise, que talvez pudéssemos ter reduzido significativamente os danos causados por essa pandemia entre nós. Nós não podemos sair aí a receitar cloroquina e tubaína. Eu tenho a impressão que muitas vezes, por razões aí que não vou especular aqui, o presidente tem uma visão de que está sob um modelo de presidencialismo imperial. Isso não existe. Olha, o Ministério da Defesa anunciou ontem que pediu à Procuradoria-Geral da República que tome as medidas cabíveis contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, pelas afirmações dadas no fim de semana que irritaram profundamente os militares do governo. Não é aceitável que se tenha este vazio no Ministério da Saúde. Isto é ruim, é péssimo para a imagem das Forças Armadas. É preciso dizer isso de maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio. Segundo nota divulgada pela Defesa, assinada pelos comandantes das 3 forças, as acusações do ministro foram muito graves, infundadas, irresponsáveis e levianas. Genocídio, segundo os comandantes, é um crime gravíssimo. E eles ressaltaram que as Forças Armadas hoje trabalham para salvar vidas. Ainda de acordo com o Ministério da Defesa, o ataque gratuito às instituições de Estado não fortalece a democracia brasileira. Para demonstrar o tamanho da insatisfação com o ministro do Supremo, a nota foi assinada pelo ministro da Defesa, os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. A ação enviada à Procuradoria-Geral da República, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e o comandante do Exército, Edson Pujol, consideraram que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, violou a Lei de Segurança Nacional e atribuíram ao magistrado crimes previstos nos Códigos Penal e Penal Militar. Na legislação militar, Azevedo e Silva e Pujol utilizam o artigo 219 para considerar que Gilmar Mendes ofendeu as Forças Armadas. Propalar fatos que sabe inverídicos, capazes de ofender a dignidade ou abalar o crédito das Forças Armadas ou a confiança que estas merecem do público, prevê o dispositivo.
A pena, nesse caso, é de 6 meses a 1 ano de detenção. Fernando Azevedo e Silva considerou ainda que Gilmar Mendes violou a Lei de Segurança Nacional no artigo 23, que prevê pena de 1 a 4 anos de reclusão para quem incitar a animosidade entre as Forças Armadas ou entre estas e as classes sociais ou as instituições civis. Também foram apontados os crimes de calúnia e difamação nas legislações civil e militar. Bom, eu acho que mais uma vez a gente está presenciando as excelências da corte mais alta do país passando vergonha, né? Porque não tem outra palavra para Gilmar Mendes que usa essa palavra genocídio de uma maneira tão irresponsável, né? Membros da corte mais alta do país que deveriam ser exemplo, principalmente no cuidado histórico das palavras, da maneira como elas são usadas, em respeito principalmente àquelas pessoas que foram vítimas, né, de reais genocídios. Então hoje a gente vê que ministros como Gilmar Mendes, eles entraram na turma do momento, a turma do cancelamento, a cultura do cancelamento que repete as palavras genocídio, fascista, racista, nazista, como se repetisse uma palavra corriqueira. É uma pena a gente ter que testemunhar isso vindo de membros do Supremo Tribunal Federal. O secretário licenciado de Transporte de São Paulo, Alexandre Baldi, foi libertado na madrugada de hoje. A decisão foi do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Baldi deixou a Polícia Federal no carro do advogado. Ele estava preso desde quinta-feira por suposto envolvimento em desvios na saúde. A defesa afirma que a soltura corrige uma injustiça, que não há indício de crime praticado por ele e que o dinheiro apreendido em 3 imóveis ligados ao secretário foi declarado no imposto de renda. O Federal de Curitiba aceitou o pedido de indenização de Deltan Dallagnol, mas quem vai pagar a conta de R$59 mil é a União. Isso porque a ação foi movida contra o Estado sob o argumento de que Gilmar Mendes agiu como servidor público. O ministro criticou o procurador e a Lava Jato em entrevistas e também em sessões do tribunal. O brasileiro terá que pagar a indenização que o Gilmar Mendes deve ao Deltan Dallagnol. Quer dizer, nem mesmo coçar o próprio bolso eles precisam, porque tem agente para isso. O ministro Gilmar Mendes, ao soltar o corrupto secretário de Transporte de São Paulo, do também corrupto João Dória, Alexandre Baldi, qual foi o motivo? O mesmo de antes, quando ele vendia, quando ele vendia e continua vendendo sentenças. Ele vive de grana, Gilmar Mendes. É ministro corrupto. Mas nós queremos saber como você tem 20 milhões de patrimônio. De onde você tirou esse patrimônio? De Mega Sena? De herança de quem você tirou, Gilmar Mendes? Foram das sentenças que você vendeu, seu canalha! Das sentenças que você vendeu! Então a soltura de Alexandre Baldi foi por grana, por negócio, com telefonemas de Marconi Perillo, ex-governador de Goiás, e João Dória. Ele viaja 12 vezes por mês a Portugal ao dinheiro de vocês. Vocês pagam a passagem aérea dele de primeira classe.